Oi galerinha, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo do livro Jesus no Lar. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. Você já teve algum dia daqueles que alguém fez alguma coisa para você, você não quis perdoar, ou que você ficou com ciúme das suas coisas e ficou bravo, teve aquela crise de egoísmo? Então pode ficar tranquilo, porque as explicações do Mestre Jesus vão te ajudar. Um daqueles dias que Jesus estava fazendo evangelho na casa de Simão Pedro, estavam presentes um casal, o Benjamim, que era criador de cabras, e a sua mulher, a Sara. E durante as explanações de Jesus, a Sara resolveu perguntar e disse: Mestre, me ajude. Eu acho essas explicações sobre o reino dos céus fascinante. É muito interessante os ensinamentos sobre o amor, sobre o perdão, mas só que eu estou apegada àquelas velhas maneiras de me comportar. Eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas, eu tenho dificuldade de entender que muitas vezes as outras pessoas têm que estar em primeiro lugar e depois eu sou ciumenta com as minhas coisas, eu sou egoísta. Como é que eu devo fazer? E aí o Simão Pedro disse assim: olha, a gente tem que ter boa vontade. A mulher do Simão Pedro disse assim: a gente tem que ter fé, porque tendo fé, Deus vai nos ajudar nos obstáculos. Veja que interessante, no Evangelho no Lar que Jesus fazia, todo mundo podia comentar, todo mundo podia falar alguma coisa, mas estava todo mundo bem curioso para saber o que é que Jesus ia dizer. E Jesus olhou para Sara e disse assim: Sara, qual que é a principal atividade na sua casa? Aí ela disse: criar cabras. Mas ela pensou: onde será que ele quer chegar? E ele disse assim: e para beneficiar o leite das cabras, que cuidados que você tem que ter? Aí ela disse: a primeira coisa, a gente tem que pegar o vasilhame, o recipiente, que a gente vai colocar o leite e lavar muito bem, ele tem que estar muito limpo, porque se tiver detritos e sujidades, aquele leite que a gente vai colocar, ele vai estragar, ele vai azedar e a gente não vai poder beneficiar, não vai poder fazer queijo, não vai poder fazer manteiga. E Jesus disse assim: é a mesma forma como acontece com os ensinamentos, com os conhecimentos sobre o reino de Deus. Se o vaso da alma não estiver limpo, não estiver purificado, tiver detritos, sujidades, os conhecimentos do reino de Deus não vão produzir os efeitos que a gente gostaria. Então é por isso que existem no mundo pessoas que são ao mesmo tempo boas e pessoas que são más. Por quê? Porque ainda existe muito problema, ainda existe muita sujidade no vaso da alma. Ainda existe aquele egoísmo antigo, aquelas formas de pensar e de agir que são do homem velho. E aí ele pegou, levantou, afagou os cabelos da Sara e disse assim: veja uma gota de orvalho. Uma gota de orvalho numa pétala branca de flor parece um diamante, mas essa mesma gota de orvalho, se estiver numa estrada poeirenta, vai virar lama. Então este é o ensinamento. O que Jesus quis nos ensinar? Quis nos ensinar que a nossa alma é como se fosse um recipiente, um vaso, como este aqui, e que nós vamos ter que colocar os conhecimentos, a água viva de Jesus. Mas algumas vezes a gente tem impureza,
mas esse copo, ele está vazio, está faltando alguma coisa. Então é como se a gente dissesse assim: ah, hoje eu perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem. Então a gente tem que saber o que é que falta. É como se fosse a escuridão e a luz. O que é a escuridão? É a falta de luz. Então quando você está com algum problema, tem alguma coisa, egoísmo, ciúme, impaciência, então a gente tem que perguntar: o que falta? Porque às vezes tem aquela sujeirinha, aquelas impurezas, e que daí a gente vai ter que colocar o quê? Ensinamentos bons, pensamentos bons. No começo, a água vai sair toda suja, mas depois a gente vai enchendo de coisas boas, até que vai ficar bem pura essa água. Vamos ver? Viu só? A água ficou límpida. E é assim com os ensinamentos de Jesus. E é assim que a gente deve proceder. Quando você estiver com problemas, com ciúme, com egoísmo, com orgulho, tente se perguntar: o que falta? Mas é importante a gente se dar conta desses estados. E aí, quando você se dá conta desses estados, você vai procurar colocar as coisas boas no vaso da sua alma. E uma dica: como é que a gente pode fazer isso? A oração é bem importante. Então, muitas vezes, quando você está com raiva, com ciúme, não quer perdoar, o que é interessante? Vai fazer uma prece. Se às vezes a raiva é muito grande, você tem vontade de sair gritando, o que você faz? Reze o Pai Nosso, nem que for decorado. Da metade do Pai Nosso para o final, você já vai se acalmar, já vai poder fazer uma prece do coração. Respira fundo, isso é importante também. Escute uma música que te acalme. Mas o mais importante, sempre manter bons pensamentos. Então, sempre que vier um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom. E também, sempre fazer o bem. E aí, então, eu vou deixar um desafio para você. Sempre que você se der conta de que aqueles hábitos que não são muito bons, aqueles hábitos velhos estão aparecendo, substitua um pensamento ruim por um pensamento bom e sempre faça o bem. Legal? Gostou do desafio? Então, até a próxima!